Olá, boa noite, saudade de vocês. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você a principal notícia do dia, porque hoje é a principal notícia do dia mesmo. São duas que eu vou trazer para você e muita análise, mas a que está na boca de todos os jornalistas do Brasil e do mundo, do noticiário como um todo, é o tempo em que Trump e Lula se cruzaram. E, gente, foram 39 segundos que podem dar uma reviravolta nesta queda de braço entre Brasil e Estados Unidos, entre Trump e Lula. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje, durante o discurso dele na Assembleia Geral da ONU, que vai se reunir com Lula na semana que vem para debater as retaliações que os Estados Unidos vêm aplicando ao Brasil em reação ao julgamento do ex-presidente já condenado Jair Bolsonaro. Por que ele disse isso, né? Porque houve um encontro, um cruzamento entre os dois, no momento em que Lula deixa a tribuna da ONU, porque o Lula foi o primeiro a discursar, é tradição que o presidente do Brasil abra esses trabalhos, e o presidente dos Estados Unidos é o segundo. Sempre assim, é a tradição, é um rito. Então, o Lula veio, e veio com um discurso pesado, não aliviou não, tá? Veio com um discurso pesado, cheio de recados para Donald Trump, cheio de recados para Eduardo Bolsonaro, dizendo que não se negocia com a soberania, né? Falou duro mesmo, não foi lá passar pano para ninguém. Falou umas bobagens também no meio do caminho, mas vamos nos concentrar aqui nos discursos envolvendo Trump, os Estados Unidos e o Brasil, tá? E aí, o Lula saiu, foi em direção a uma sala e o Donald Trump estava entrando para fazer o seu discurso. E os dois se cruzaram exatamente ali. Donald Trump imediatamente disse para o Lula: precisamos conversar. E o Lula falou: precisamos. E Donald Trump: semana que vem? Lula falou: semana que vem tenho disponibilidade. Trocaram mais meia dúzia de palavras e rolou até um abraço fraterno, minha gente. Um abraço fraterno entre os dois. Bom, quem contou isso tudo não foi o Lula. Quem contou isso tudo foi o próprio Donald Trump durante seu discurso. Ele fez um discurso totalmente contrário ao discurso do Lula. O Lula foi lá, exaltou a ONU, disse que a ONU precisa ser mais forte, né? Falou pró-Palestina, pró-Estado da Palestina, enfim, fez um discurso que é o avesso do discurso do Donald Trump, que foi lá e detonou a ONU, né? Disse que a ONU não serve para nada, né? Que poderia ser muita coisa, mas que não é coisa nenhuma, que não serve nem para colocar um TP decente, porque o TP falhou, o teleprompter, na hora que o Trump estava discursando falhou e que a escada rolante parou de funcionar. Gente, é brincadeira, mas parece que foi de propósito. Ele botou o pé na escada rolante parou. Ele entrou para fazer o discurso, o TP deu pau, né? Então ele acabou usando isso e desceu, né, a lenha na ONU. Então foram discursos muito diferentes. Mas no final, ele dedicou, o Donald Trump, 2 minutos ao Brasil. Nesses 2 minutos, ele disse, entre outras coisas, que houve uma química excelente entre os dois. Nesse momento, estava Lula, a Janja, Mauro Vieira, né, não estavam dando muita bola ali para o que ele estava falando, e aí o Mauro Vieira e o próprio Lewandowski cutucaram o Lula: ó, estão falando do Brasil, estão falando de você. Ele colocou o fone lá com a tradução e ficaram surpresos, né? Ficaram assim, atônitos, surpresos com o que estavam ouvindo, que estavam esperando realmente uma crítica, uma lapada ou coisa assim, né? E Trump seguiu no discurso: olha, Lula me parece um homem muito bom, ele gostou de mim e eu gostei dele. Tivemos uma química excelente, isso é um bom sinal, disse Trump. Eu gostei dele, eu só faço negócios com quem eu gosto, disse Trump no discurso dele. A troca de acusações, que teve uma troca de acusações, né, aconteceu, mas no final das contas veio esse momento de amor e carinho entre os dois. E aí a gente vai ter que entender como é que isso vai acontecer, né? O encontro, a princípio, pelo que diz o governo brasileiro, deve ser por telefone ou videoconferência. Lula não estaria disposto, no primeiro momento, a ir até o presidente americano, com medo de reviver, né, de entrar na carne de Zelensky, que foi humilhado, né,
por Donald Trump publicamente. Então, o Lula tem esse medo de ser humilhado publicamente, de ser execrado, enfim. Então, como será o primeiro contato em relação ao tarifaço, Lula prefere que seja por telefone ou que seja por videoconferência. É bem verdade, uma coisa a gente tem que deixar claro aqui, que o Donald Trump não ouviu, provavelmente, o discurso do Lula antes de entrar para fazer o seu, porque o Lula foi bastante duro no discurso e criticou o Donald Trump, né? Falou das questões da soberania brasileira e tal. Agora, Donald Trump tem duas avaliações para o que Donald Trump fez, tá? Uma primeira avaliação, realmente estender a bandeira branca, não é inteligente para os Estados Unidos manter esse tarifaço em cima do Brasil. Por quê? Porque está gerando inflação, o tarifaço em cima do Brasil e de outros países do mundo, está gerando inflação nos Estados Unidos. Donald Trump fez questão de dizer que está tentando controlar a inflação, que a inflação está menor do que estava antes, blá, blá, blá. Né? Fez um discurso assim egocêntrico, falou eu, porque eu fiz, porque eu sou, porque eu acabei com 7 guerras, porque eu mereço o Prêmio Nobel da Paz, porque eu. Enfim, gente, foi assim um monólogo de quase 1 hora, sendo que são 15 minutos só para cada presidente, mas o Trump deu uma banana para todas as regras e falou praticamente 1 hora. E aí, no final, é que veio essa parte interessante para nós brasileiros, né? Então, o que a Itamaraty está fazendo agora? A nossa diplomacia. Está em contato com a diplomacia americana para entender como é que vai ser essa interação, para que não saia, né, fora do esperado por Lula, para que haja, né, o que se progredir, para que Lula possa contar algo bom para o brasileiro, uma vez que Lula está preocupadíssimo com a eleição, né, gente? A eleição é ano que vem e tudo é focado na eleição. Tanto que Lula bateu muito nessa questão da soberania, porque o próprio governo tem feito campanhas oficiais falando sobre a soberania do Brasil. Né? Então, foi o ataque dos Estados Unidos, o ataque de Donald Trump ao Brasil com o tarifaço e com outras aplicações de sanções aqui, que fez com que Lula ressuscitasse. Lula, que estava lá quase abaixo de 7 palmos de terra, estava morto politicamente, estava com uma rejeição gigantesca, começou a respirar de novo, no início por aparelhos, e agora já consegue respirar normalmente. Parabéns, Eduardo Bolsonaro, né? O mais estúpido de todos os deputados de todos os tempos. Ele conseguiu ressuscitar Lula. Tudo isso acontece um dia depois dos Estados Unidos aplicarem novas sanções ao Brasil, né? Ontem, a mulher do Alexandre de Moraes foi sancionada com a Lei Magnitsky e também os filhos do Alexandre de Moraes e também o instituto dele. Então, a justificativa é que a mulher e o instituto, né, seriam a força financeira do Alexandre de Moraes. Eles querem realmente esganar, né, tudo que envolve as finanças do Alexandre de Moraes. O ministro da AGU, Jorge Messias, também teve o passaporte suspenso e teve mais 8 personagens no entorno do Alexandre de Moraes que tiveram sanções como a suspensão do passaporte. Então, assim, aí ontem teve todas essas sanções, que foi anunciado justamente no dia que o Lula chegou nos Estados Unidos. O Lula chegou e logo foram anunciadas as sanções, e foi propositalmente, né, porque o governo americano quis esperar a chegada do presidente brasileiro para anunciar novas sanções ao Brasil, e hoje vem essa. O Trump não é muito bom das ideias, né, gente? Você sabe que ele tem muitos rompantes. Então, hoje vem esse aceno ao Lula, né, que deixou, gente, o Eduardo Bolsonaro louco, louco, deixou os bolsomínios enlouquecidos. Eles não sabiam que narrativa construir em torno disso. Não sabiam, né? Então, no começo ficaram totalmente estupefatos com a situação, né? Como é que pode? Não, isso não pode ser, né? Como ele vai fazer uma coisa dessa? Depois veio, né, aqueles braços da internet, aqueles patéticos da internet, né, blogueiros que são bolsonaristas, dizendo não, isso é uma estratégia do Trump, porque vai arrastar o Lula para a cova e coisa assim. Coisa nenhuma, tem estratégia coisa nenhuma para arrastar para a cova, né?
Pode acontecer do Trump dar uma de doido, né, e soltar os cachorros no Lula? Poderia, mas o Lula não vai pessoalmente, porque também não é burro. Quer dizer, não é tão inteligente, mas burro não é. Para burro, Lula não serve. Né? Tanto que ele está aí, né? Presidente do Brasil pela terceira vez, né? E que seja a última. Então, o Lula já está organizando, né, de uma outra forma essa conversa e volta para o Brasil tendo que falar. Volta para o Brasil com o discurso de que defendeu a soberania nacional, defendeu o poder judiciário, falou de Bolsonaro, que teve um julgamento limpo, que teve como se defender, que teve todo o recurso, um amparo legal para se defender, mas que ainda assim foi denunciado, foi processado e foi condenado, que a justiça do nosso país é independente, né? Então passou todos os recados e volta com isso para o Brasil, né? Debaixo dessa, dentro da sacola que vai ser usado na eleição, né? Frases que serão usadas na eleição, o posicionamento de Lula que será usado na eleição. Então ele volta como esse cara que deu todos os recados, falou duro, né? Falou bonito, né? O TP dele não falhou, só o do Trump, o dele não falhou, o dele funcionou direitinho, então ele leu bonitinho o discurso, graças a Deus não falou de improviso, porque quando fala de improviso é um Deus nos acuda, né? E conseguiu fazer o dever de casa. E ainda volta com essa boa notícia, né, para a grande maioria da população, né, menos para os bolsomínios, volta com essa boa notícia de que haverá essa reunião com Donald Trump. Né? É uma boa notícia para o Brasil, o mercado financeiro ficou animadíssimo com isso, a Bolsa de Valores subiu mais de 1% logo depois do anúncio e o dólar caiu, porque o mercado ficou, né? Temos aí possibilidade, né, de redução de tarifas para o Brasil ou de outros produtos brasileiros serem liberados do tarifaço ou terem as tarifas reduzidas. Então, isso é uma perspectiva muito boa para o Brasil e o mercado trabalha muito com perspectiva, assim como a política. O mercado trabalha muito com a perspectiva. Eduardo Bolsonaro. Gente, Eduardo Bolsonaro será caçado. Ai, que coisa boa, gente. Gente, não tem para onde correr, né? O camarada tá vagabundeando fora do Brasil. A única coisa que ele faz é tramar contra o país, fofocar lá nos ouvidos do filho do Donald Trump, para o filho do Donald Trump fofocar nos ouvidos do Trump, para sacanear com o Brasil, para impor sanção para o Brasil, para perseguir gente do judiciário. Então, assim, e aí ele queria ainda, né, uma mata de ficar com o mandato. O PL, o Sóstenes Cavalcante, que está cada vez mais radical, mais bolsominion radical, fez uma manobra e indicaram o Bolsonaro para líder da minoria. Muito bem. Para quê? Para salvar o Eduardo Bolsonaro de uma cassação ou da perda de mandato por faltas, né? Por quê? Porque tem um número de faltas, se você faltar mais do que aquele número, você perde o mandato, pronto, acabou. Né? Um jeito de se caçar um mandato sem colocar a mão na sujeira, deixar com que a coisa, né, ocorra sozinha. Pois muito bem. Para impedir que ele perca o mandato por faltas, o líder do PL fez essa articulação e colocou o Bolsonaro, o Jair, não, o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, mas o Hugo Mota teve assim um ataque, né, de bom senso, um ataque de bom senso, e nesse ataque de bom senso, ele foi lá, deu uma canetada e falou: aqui não, Violau, não vou aceitar você como líder da minoria. Por quê, gente? Existe a possibilidade dos líderes votarem remotamente, sim, é verdade, mas em viagens oficiais ou quando estão em reuniões oficiais. E para isso, quando um líder, por exemplo, vai numa missão representando a Câmara para os Estados Unidos, tem que oficiar na mesa da Câmara, a mesa da Câmara tem que autorizar, tem que ter dia para chegar, tem que ter dia para sair, tem que ser tudo explicadinho, tintim por tintim, e tem que ser oficial. Não pode ser assim, eu vou passear na Disney, vou votar de lá. Não, gente, né? A Câmara tem uma esculhambação, mas não é tanto assim, não é tanta esculhambação também, né? Então, existe esse rito. O Eduardo saiu daqui porque quis e porque bem entendeu, fugiu do Brasil, inventou que isso é um exílio, né? Porque está sendo perseguido politicamente. Quem vai perseguir, né? Uma figura insignificante dessa, né? E inventou esse exílio mentiroso e está lá no Brasil conspirando, está lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil.
Então, o Hugo Mota disse: não, não é missão oficial, não comunicou à mesa, não segue nenhum dos parâmetros estabelecidos pelo regimento interno, não pode ser líder e furou o barquinho do Eduardo Bolsonaro e do Sóstenes também, né? Sóstenes que está aliado, infelizmente, a um traidor da pátria, né? Está aliado a Eduardo Bolsonaro. Então, com tudo isso acontecendo, Eduardo Bolsonaro continuará levando as faltas e faltam poucas aí para que ele seja cassado por faltas na Câmara, né? Por excesso de vagabundagem na Câmara. Só que tem uma regra lá dentro, gente, que é cheio de regrinha para proteger malandro, que essa conta das faltas é feita só no começo de março. Então ainda tem todo esse ano para o Eduardo ficar coçando, né? Lá nos Estados Unidos, com dinheiro público. Ah, mas está suspenso o dinheiro dele. Está suspenso, mas está numa conta, né? Uma hora ele vai pegar esse dinheiro de volta, né? Não está caçado o dinheiro. Tá suspenso, ele não pode tirar o dinheiro, mas se o dinheiro vai ficar na conta, uma hora vai chegar na mão dele, né? Então, isso só vai ser definido em março. Mas tem uma outra história, que o Conselho de Ética abriu hoje o processo contra Eduardo Bolsonaro, pelo Conselho de Ética. É o primeiro passo do procedimento que pode levar à cassação dele. Ele é acusado de atuar contra o país e incentivar as autoridades americanas a aplicar sanções aqui pelo Brasil, né? Então, inclusive, o PGR apresentou denúncia ontem contra Eduardo Bolsonaro e ele tem 15 dias para se manifestar. Então, ele está cercado de todo lado. PGR de um lado, e aí a primeira turma vai decidir se aceita ou não a denúncia, mas não tem como não aceitar, porque é óbvio, né, o que o Eduardo está fazendo. Conselho de Ética, que apesar de ser administrado, né, de ser chefiado por um bolsonarista roxo, o relator do processo vai ser alguém do centro, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, né? Está cada vez mais difícil a situação para o Eduardo Bolsonaro, especialmente depois da denúncia do Paulo Gonet. Então a coisa assim, ó, ele virou uma figura tóxica. Tanto o pai, Jair Bolsonaro, quanto o filho, Eduardo Bolsonaro, viraram figuras tóxicas. E que até o Centrão tá querendo meio que descolar, sabe? Aquela coisa eca, tipo, sai Bolsonaro, né? Sai Eduardo Bolsonaro. Então eles estão meio assim, com esse nojinho, né? E com razão de ter nojinho, porque eles são realmente de dar nojo, os dois, né? E é isso, minha gente. Temos então notícia de que Donald Trump fez uma sinalização para o Brasil, sinalização para Lula, que a reunião deve acontecer na próxima semana. Claro que eu vou trazer tudo para você, mas quinta-feira tem Jornal da Joyce Analisa também. E você acompanha as notícias do dia lá no meu Instagram, é @JoyceHasselmanOficial. Se você não segue, não me segue aqui neste YouTube, me siga, me persiga, para você ter todas as notícias, as análises, que é muito mais importante que notícia, gente. A notícia está aí. Você abre lá um site, abre Folha de São Paulo, Estadão, G1, os principais, CNN, é tudo a mesma coisa. A notícia está lá. O que importa mesmo é a análise da notícia, para que você possa entrar profundamente nesta informação e ficar informado de verdade, até para poder debater em relação a esse assunto com quem você quiser e bem entender. Vou ficando por aqui, ó. Super beijo para vocês. A gente se vê na quinta-feira no Jornal da Joyce Analisa.